Sobre essa questão da docência e das tecnologias digitais, né, que se você vai trazer aí vários aspectos importantíssimos que nós precisamos pensar, né, nos dias atuais, sobretudo nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento social, parcial, total. Algumas cidades estão em lockdown, outras cidades estão tendo uma abertura um pouquinho maior, mas enfim, estamos num momento muito delicado, muito único para praticamente todos nós, né? Uma coisa parecida com isso, sei lá, começo do século XX, talvez. Então é importantíssimo que nós pensemos esse momento enquanto professores, enquanto profissionais da área da educação, o quanto que nós podemos nos apropriar das tecnologias, sejam elas as mais novas, sejam elas as mais convencionais, né? Lembrando que tecnologia não é só aquilo que é mais novo, aquilo que é mais futurista, né? E como nós podemos nos apropriar de tudo isso, né? Para permitir que as pessoas continuem estudando, continuem se formando, continuem se especializando, né? E tenham o menor prejuízo possível, pelo menos nesse quesito, tá bom? Então, reforço mais uma vez os desejos de boas-vindas. Peço que durante a fala da professora Ketil, se vocês desliguem as câmeras e microfones, tá bom? Para que a gente tenha um fluxo de dados e um entendimento da fala dela o mais fluido possível, tá? Perguntas, questões, considerações, fiquem à vontade para ir já anotando, se vocês quiserem já ir fazendo via chat, nós vamos ler ao final, mas também vocês podem se inscrever ao longo da fala, né? Só escreve no chat assim, olha, gostaria de falar, gostaria de fazer uma pergunta, e nós vamos listando aqui, assim que terminar a fala inicial da professora, nós abrimos para que vocês possam também fazer suas questões, suas indagações, e a gente abre o bate-papo aí para que todos possam fazer via áudio e vídeo também, tá bom? Então, feitas as apresentações, que tenhamos uma ótima tarde, e Ketilce, a palavra é sua. Bom, olá a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer a Marilde pela recepção dela, ao Paulo pelo convite que me foi feito e que eu aceitei com muita satisfação, ao pessoal que está organizando, né, o CIET Impede, o pessoal da SEAD, o FISCAR, pela iniciativa, aos participantes desse webinário de hoje, que tá aqui né, nessa tarde, né, somando esforços para que a gente possa pensar algumas questões que eu acho que são relevantes para quem se interessa em pensar a educação e atuar de forma efetiva nessa nossa área profissional. Então, o evento está de parabéns, eu tenho acompanhado aí alguns webinários, estou inscrita no evento, e eu acredito que os participantes têm ganhado muito com essa iniciativa de vocês. Quero pedir desculpas antecipadas, porque pode ser que vocês ouçam minha cachorrinha latir, ou às vezes um barulho de carro, de moto ali na rua, porque eu não estou no estúdio, né? Eu estou na minha casa, então acho que nós já estamos acostumados com essa realidade. No momento em que eu for expor o material que eu preparei para vocês, eu também vou desabilitar a minha câmera de vídeo, de modo que eu não sobrecarregue também, às vezes, o fluxo de dados de alguém que esteja com uma internet um pouco mais lenta, né? Então, aí, no momento da exposição, eu vou deixar o meu vídeo desativado, tá bom? Eu gostaria de, primeiramente, situar o meu lugar de fala para que vocês compreendam de onde que eu tiro o repertório que eu compartilho com vocês hoje, né? Então, esse meu lugar de fala, ele começa com a minha formação inicial em pedagogia, cujo curso tinha um foco na docência, na gestão e na tecnologia educacional. Então, o meu envolvimento com essa temática começou lá. Depois eu dei seguimento a esse interesse em alguns cursos de especialização. No mestrado, eu me debrucei em pesquisar o desenvolvimento profissional
docente na educação à distância, e hoje, no doutorado, eu penso a formação continuada de professores da educação básica, apoiada por metodologias ativas e tecnologias digitais, né? A minha atuação profissional na docência começou em 2007, passando pela educação infantil, ensino fundamental 1 e educação superior, na qual eu atuei tanto nas modalidades presencial e à distância. E hoje eu estou como professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Poços de Caldas, no curso de pedagogia, trabalhando com disciplinas voltadas para o contexto de educação e tecnologias. Então, em função desse meu lugar de fala, que eu trago alguns aspectos para que a gente possa discutir. Então, eu já vou colocar a apresentação aqui para nós. Fiquem à vontade para registrar ao longo da exposição qualquer questão que depois vocês queiram colocar, ok? Deixa eu desativar a minha câmera para não... Desativar a câmera. Então, pessoal, aqui nesse primeiro slide, eu disponibilizo para vocês o endereço do link no qual vocês podem baixar esse material, caso vocês se interessem, tá? Já está disponível, né, na minha página, então eu posso enviar também esse link depois pelo chat, mas como essa gravação vai ficar disponível, depois vocês queiram resgatar o endereço, o material, então, está disponível nesse endereço que vocês veem aí na tela. Então, o tema que me foi possibilitado abordar, né, na verdade, um recorte dentro de um cenário com desafios diversos, né, e dentro desse recorte a gente consegue observar vários outros recortes, né, vários outros desdobramentos em vários outros temas. Então, eu me propus a falar sobre as tecnologias digitais na formação de professores e como necessidades evidenciadas em tempos de pandemia, necessidades no plural mesmo, porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento que ele coloca em evidência algumas questões que já estavam expostas antes mesmo da pandemia e que, nesse momento, elas se evidenciam ainda mais. Então, qual é o nosso objetivo para essa discussão, né, para essa conversa de hoje, né? Então, é discutir sobre a formação de professores em relação ao uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, popularmente conhecidas como TEDx, antes, durante e depois da pandemia, né? Serão necessárias essas tecnologias para nós? Elas já eram necessárias, né? Por quê? Em favor de quê e de quem? Em que circunstâncias e de que maneira? Né? Então, quais necessidades são evidenciadas por essas questões, mesmo antes da pandemia? O que essa necessidade de falar sobre esse tema agora coloca em evidência para nós, por exemplo, em relação a algumas fragilidades que a formação já tinha, que a nossa formação tem, né? Então, é mesmo com esse objetivo que eu produzi esse material para nós pensarmos. E então a nossa pauta ela vai girar em torno de 6 tópicos, né? Que eu pretendo que a gente, a partir desses tópicos, a gente consiga pensar a relevância do tema proposto, considerando os sujeitos aprendentes e ensinantes, considerando aspectos como tempos, espaços, recursos, métodos, entre outros aspectos relativos ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem, né?
E aí, para começar a nossa conversa, eu resgatei um meme que se popularizou aí nos primeiros dias, né, de isolamento social, e circulou muito aí entre as pessoas que se debruçam a discutir questões, né, relativas à educação. Então, eu trouxe esse meme, que não é de autoria minha, tá? Eu tirei mesmo do universo das redes sociais, para que a gente possa pensar nos dois polos que ele traz para nós, né? Um polo antes e durante, e o polo durante a pandemia, né? Nós temos aí um polo antes pandemia, que tem uma postura de negação em relação ao uso das tecnologias digitais, né? Essa proibição mesmo. E agora um polo durante pandemia que, em algumas circunstâncias, parece até que atribui-se à tecnologia a solução de todos os problemas, né? Para esse período durante pandemia, né? Essa polarização nos representa, né? Qual caminho a gente precisa seguir diante desse cenário? Como anda a nossa relação com a cultura digital? Ou ela não anda? Então, fica aí as questões para a gente pensar. E aí, eu resgatei um trecho da professora Vani Moreira Kensky, em que ela discorre para nós sobre o significado de cultura digital, né? Então, a cultura, de forma geral, o que ela é? Né? Ela é essa soma de conhecimentos, valores e práticas que perpassam os diferentes tempos e espaços que nós ocupamos. E a associação ao termo digital surge como uma resposta às mudanças provocadas pela expansão dos meios de informação e comunicação, especialmente aí no contexto do século XX em diante, né? Que mudanças são essas, né? Essas mudanças, elas são mudanças que afetam diferentes contextos sociais, né? Que não se restringem ao simples acesso ao computador ou à internet, né? Mas que afetam também as práticas sociais. Então, por isso, o termo digital é associado à ideia de cultura, porque a gente tem aí uma interferência, né, uma mudança, ou, na verdade, várias mudanças, nas nossas maneiras de se comunicar, de se expressar, de se informar, de consumir, de interagir, o lazer, o trabalho, a política, a educação. Então, todos esses contextos são influenciados por esse cenário, dessa expansão desses meios digitais. Então, a gente precisa, a partir dessa consideração da Kensky, o que a gente observa é que não são apenas não é apenas a chegada de recursos modernos, mas o que esses recursos representam nas nossas configurações sociais, né? Quando a gente pensa nas práticas, né? E quando a gente pensa nas mudanças que a gente consegue fazer com que esses objetos, né, no nosso uso diário, ocasione, em termos de presença e participação. A nossa presença, a nossa participação, ela já não é mais a mesma de antes da chegada desses recursos, né? Então, hoje, a gente já fala de ubiquidade, né? Nossa capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? A mobilidade que essas tecnologias digitais trazem para nós. Contudo, eu faço um destaque para a área da educação. Pensar essas mudanças na área da educação, a gente precisa reconhecer que na área da educação as mudanças são mais lentas, né? E aí, precisaria de um dia só para a gente discutir essas mudanças, mas assim, de uma forma para sintetizar, eu acredito que há um lado positivo e um outro não tão positivo em relação a essa lentidão das mudanças na educação. Quando eu falo em positivo, é pensando no seguinte:
A educação, ela é um palco de disputa de poder, nós sabemos. Então, muitas vezes é preciso resistir a alguns oportunismos mercadológicos que, às vezes, nos colocam numa situação de resistência que impede que algumas mudanças, de fato, sejam, né, concretizadas de forma mais rápida. A gente fica tanto tempo resistindo que os nossos esforços, às vezes, em fazer as mudanças que a gente precisava, né, com a decência que a gente precisa, a gente fica um pouco atrasado em relação a essas mudanças. E aí, o lado negativo dessa lentidão na área da educação em relação a essas mudanças é o atraso que isso causa, né, e o distanciamento dos espaços de educação formal em relação ao seu público, ao público com quem e para quem nós atuamos, né? Então, isso faz com que, às vezes, a gente fale línguas diferentes. Então, são aspectos que essa consideração sobre a cultura digital nos convida a pensar. E aí, eu retomo o meme que abriu esse tópico, e peço desculpas a vocês aí pela minha personagem, um pouco desengonçada, a falta de habilidade com desenho digital, mas, mesmo assim, eu não perdi a oportunidade de me expressar, né? Então, eu fiz uma resposta em relação a esse meme, né? Ao meu ver, a proibição muito presente em nossas realidades antes da pandemia não é um bom caminho, né? Apesar de eu entender alguns motivos, como eu já mencionei anteriormente, em relação a essa lentidão das mudanças na nossa área. Da mesma maneira que atribuir agora a responsabilidade pela solução de todos os nossos problemas às tecnologias, também não sei se é o caminho, né? Sustentar esse discurso, eu acho que é uma postura um tanto antipedagógica que atende interesses de mercado, né? E aí eu pergunto, né, como a gente pode pensar em superar essa polarização de que ora nega e ora supervaloriza, né? Um caminho necessário para responder essa questão, penso eu, é tomar as TEDx como recursos e objetos de estudo por parte de professores e estudantes. Então, por que eu penso isso? Aí eu trago mais um caso que eu extraí aí do universo das redes sociais para exemplificar, né? Esse caso, possivelmente, pode ser que alguns de vocês tenham tomado conhecimento, né, da professora que se desesperou em relação à organização dos materiais em forma audiovisual, né, e teve todo um apoio dos seus alunos, e essa situação viralizou na internet. Então, quando nós falamos de pensar as tecnologias digitais como recursos e objetos de estudos, a ideia é apropriar-se dessas tecnologias, né, desses artefatos, como recursos e objetos de estudo, na intenção de nos ajudar a refletir sobre exemplos como esses, que eu acredito que são muito comuns, né, pela minha experiência, pelas pesquisas que eu leio, eu observo que é muito recorrente, né? Então, o que nos mostra que o saber fazer é sim necessário. Então, nós precisamos desenvolver, sim, nós professores, né? Essa familiaridade técnica também, ela é necessária sim. Esse caso mostra para nós, né? Afinal, o saber docente, ele é teórico-prático, né? Pensar essa necessidade de utilizar as tecnologias como recursos e, ao mesmo tempo, pensá-las enquanto objeto de estudo, é fazer jus a essa questão de que o fazer docente, ele é teórico-prático.
O autor, né, muito conhecido aí na nossa área, Maurício Tardif, já nos alertou em outros momentos que não há trabalho intelectual desprovido de técnica e vice-versa, né? Mas é bom que a gente também aproveite esse momento para deixar claro um aspecto que também é muito recorrente, pelo que eu observo, né, na prática aí, de quem trabalha nesse contexto. É bom que não se espere e nem se cobre que o professor seja um especialista em tecnologia da informação. Nós precisamos de equipe que nos apoie. É muito comum, às vezes, a gente desenvolver um trabalho em que a gente, né, pense um software, pense um recurso, e aí a gente se depara com alguns problemas em que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para nos ajudar. Por exemplo, eu sou uma professora que, seja na educação à distância ou no presencial, eu acredito que ambiente virtual de aprendizagem é metodologia, é recurso que pode ajudar numa metodologia ativa, por exemplo. Contudo, se você pede para a gente solicitar uma sala no Moodle, a dificuldade que nós temos, os empecilhos que nos é colocado, né? Eu, por exemplo, eu pago uma hospedagem do meu Moodle para desenvolver algumas atividades com os meus alunos, porque eu não consegui, junto à minha instituição, uma liberação do Moodle que ela administra. E aí eu me deparo com alguns problemas em alguns momentos em que eu não tenho com quem contar. E aí eu tenho que o quê? Buscar tutoriais, ajudas para poder resolver problemas que envolvem questão de PHP, de VNTP, coisas que eu não entendo, mas que eu preciso resolver. Contudo, seria muito melhor se a gente tivesse alguém para trabalhar com a gente nesse sentido, né? Então, é importante que não se confunda o profissional que se dispõe a pensar e utilizar os recursos digitais como um profissional de TI. Nós somos profissionais do fazer docente, né? E aí, eu resgato mais um autor aqui, o professor Fernando Albuquerque Costa, que ele nos ajuda a ampliar essa ideia que vai, quando a gente quer dizer, o que eu quero dizer para além de familiaridade técnica, né? Que saber é esse, então, que vai além da familiaridade técnica, mas também precisa dela. E aí ele trabalha com a ideia de aprender, né? Então, ele defende que o professor, ele precisa, de forma integrada, aprender da, sobre e com as tecnologias digitais, né? Então, aqui nós temos um exemplo do que é superar essa familiaridade técnica que também é necessária. Né? Então, o aprender da tecnologia é fazer dela uma fonte de informação, saber utilizá-la como fonte de informação. Para isso é preciso ter condições de acesso a essa fonte de informação, de pesquisa, de análise, de seleção e de uso dessas fontes. Né? O aprender sobre as tecnologias tem a ver com o que eu já antecipei sobre pensar as tecnologias como objetos de estudo, né? Por que elas são necessárias? Qual o potencial delas para a área da educação? Quais, na verdade, os desafios e os problemas que elas podem desencadear, tanto diretamente na área da educação, quanto de forma geral, né? No contexto social macro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas fraturas sociais que pode causar o não acesso a essas tecnologias digitais, por exemplo, é uma maneira de pensar as tecnologias digitais como objeto de estudo, né? E, por fim, o aprender com as tecnologias digitais, que tem a ver com utilizá-las, né, de maneira crítica, ativa, para produção,
né? Então, o que eu sou capaz de fazer, o que eu posso fazer com esses recursos em termos de criação, né? E de criação para comunicar, para expressar, para interagir, para problematizar, né? Para afetar as pessoas a discutir, a pensar sobre alguns temas, a se fazer presente em alguns contextos, né? E aí eu pergunto mais uma vez: precisamos desses saberes em qual área do conhecimento? Será que é só o professor ou algum profissional que é focado especificamente na área de educação e tecnologia? Esse tipo de saber, ele é válido apenas para esse professor, lá no seu quadrado, lá na sua área de conhecimento? Como está a nossa formação docente em relação a esses saberes? Então, fica aí a pergunta. E aí, para ampliar essa ideia, né, de localizar esse saber teórico-prático que não dispensa a técnica, mas vai além da técnica, eu resgato aqui o professor Carlos Marcelo Garcia, em que ele localiza para nós o denominado conhecimento tecnopedagógico do conteúdo, na convergência entre esses diferentes saberes que já nos é demandado na nossa prática docente. O saber do conteúdo, o saber pedagógico e o saber metodológico, né, das tecnologias. Então, que saber é esse? Se fosse para eu sintetizar que conhecimento é esse que o professor Marcelo está chamando de conhecimento técnico-pedagógico do conteúdo, em poucas linhas, eu digo que seja o saber que tem a ver com ensinar o conteúdo por meio de metodologias que utilizem tecnologias adequadas, é bom frisar essa palavra, aos objetivos de aprendizagem. Então, não podemos perder de vista os objetivos de aprendizagem e colocar a serviço deles essas tecnologias. Então, esse conhecimento tecnopedagógico, mais uma vez, ele é válido para quem? Ele é válido para qual área do conhecimento, né? Fica mais uma vez a pergunta. Eu vim aqui para perguntar também, tá, gente? Então, pensem comigo, por favor. E aí, pensei em trazer um exemplo para contextualizar essa nossa discussão. Será que esse saber, né, que eu acabei de mencionar ali, pode contribuir com aspectos muito almejados por concepções progressistas de educação? Aspectos como autonomia, criatividade, criticidade, né? Que aqueles que se identificam com uma concepção progressista de educação vivem a defender, né? Será que esse conhecimento, esse saber que a gente está defendendo, ele tem algo a contribuir com esses aspectos que a gente defende, né? Então, eu vou sair um pouquinho aqui da minha apresentação para passar esse vídeo para vocês. Eu vou fazer uma configuração aqui no áudio, porque senão o vídeo não vai passar para vocês. Deixa eu... Tá, configurações... Áudio... Concluído. Somos a nata do YouTube, estamos aqui para enganar vocês! Opa, carinhas, tudo bom? Tô aqui pelo celular para dar uma de inovação, para parecer que a faculdade é moderninha, e é claro, porque vocês vão seguir tudo que eu falo. Vocês devem estar se perguntando o que a gente tem a ver com a educação. O que, gente? O quê? O quê? O quê? Alguém sabe? Ninguém sabe!
A gente não tem nada, absolutamente nada. O que a gente usa é a tecnologia. Eu, por exemplo, trabalho com humor e estou aqui para influenciar vocês a fazerem a inscrição nesse vestibular. Porque você já reparou que todo mundo entende um pouquinho de educação? 4 de agosto, encontro dos palpiteiros de educação. Quero todo mundo lá, hein? Vai lotar muito. Eu já tô até vendo, espero vocês. Se você quiser estudar aqui, se inscreva no feirão de matrículas. E isso mesmo, feirão, igual de carro e eletrodomésticos. E para fazer o vestibular, você tem que pagar. E para fazer a faculdade, também. Mas espera aí, e a inovação pedagógica? Ah, não preocupa com isso não. Isso não é com a gente, né, Owen? Sabe o que é, gente? Nós aqui entendemos é de ganhar dinheiro. Quem entende de educação são os professores. Falou, gente, isso aí não é pra mim não, hein? Eles desistiram, a gente não! As tecnologias digitais de informação e comunicação revolucionaram a nossa forma de viver. E a educação não pode ficar de fora. Mas trazê-los para a sala de aula não significa tornar as aulas mais moderninhas. Isso seria apenas uma mudança cosmética, como alerta Valente, em seu texto de 2013, intitulado As Tecnologias e as Verdadeiras Inovações na Educação. Essa mudança também não pode ser de fora para dentro. A verdadeira inovação também passa por nós, profissionais da educação, e requer muito estudo, quebra de paradigmas e mudanças estruturais. É verdade que existem muitos desafios, mas devemos buscar soluções e não focar nos problemas. Somos pedagogas e acreditamos na inovação pedagógica. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele é de uma produção que foi desenvolvida por alunas do curso de pedagogia aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, da unidade de Poços de Caldas. E qual foi o nosso objetivo, assim, de forma geral? Nos apropriar do potencial audiovisual, né, que as tecnologias trazem, que as tecnologias digitais trazem, para desconstruir um discurso hegemônico presente num produto de mídia que nós selecionamos, que, de forma direta ou indireta, corrompe algumas ideias sobre o que é educação, inovação, a influência das tecnologias digitais nesse contexto, né? A questão da educação à distância entrando também nesse discurso, e como que o discurso hegemônico de mercado se apropria desse tipo de temática de uma forma bem equivocada, né? Então, foi necessário para o desenvolvimento desse trabalho, na prática, foram três semestres para a gente desenvolver, para a gente chegar nessa produção final, né? Então, a gente passou por muita fundamentação teórica, superação de problemas relativos à estrutura, a tempo, a espaço, né? Os recursos muito limitados, os alunos do curso de pedagogia, especialmente aqui, possivelmente não é uma realidade muito diferente de outras instituições públicas e privadas, são, em sua maioria, uma classe trabalhadora, que não tem tempo para desenvolver suas leituras fora da sala de aula. Então, todo o planejamento para desenvolvimento disso foi considerando que eles também teriam que usar os momentos de sala de aula para fazer as leituras. Foi preciso escolher com eles qual recurso eles teriam maior habilidade para desenvolver a atividade proposta e alcançar o objetivo que a gente pensou, né? E isso foi possível ao final de 3 semestres. E para ampliar essa ideia do que a gente chama de autonomia, criatividade e criticidade, eu retomo também o David Buckingham,
que ele nos ajuda a compreender melhor o que a gente chama, né, como a gente entende essas 3 palavrinhas-chave. Então, quando eu estou pensando em tecnologias digitais em favor da autonomia, eu estou pensando em acesso, em pesquisa, em seleção, em análise, em produção e em partilha de conteúdo. Quando eu penso em criatividade, e não há criatividade sem autonomia, eu penso em fazer com que esse processo seja um processo saboreado, que haja sentido, né, que os sujeitos tenham um envolvimento, um sentimento de pertença, e por isso eles deem o seu melhor, né, nesse processo, dentro das condições que têm. Independente de termos ou não tecnologias mais avançadas, mas isso é claro que não nos impede, não tira de nós a responsabilidade de militar por tecnologias melhores também, tá? Essa ideia de não podemos romantizar as ausências, as precarizações que estão aí muito próximas a nós. E quando pensamos em criticidade, é a questão mesmo da motivação pessoal e social, né? Encontrar nesse trabalho desenvolvido uma finalidade social, uma relevância para si e para o outro e para o mundo em que ele ocupa. Identificar e superar uma postura de consumo que ainda predomina em relação ao uso das tecnologias digitais. É importante frisar essa questão desse tipo de postura que se predomina, até para a gente discutir melhor essa ideia de nativos e imigrantes digitais, que às vezes me sou um pouco equivocada. Às vezes, em algumas abordagens, parece que o simples fato dos sujeitos, né, das crianças, dos adolescentes, serem contemporâneos a uma época em que as tecnologias estão aí bombando, já é suficiente para eles utilizarem elas com criticidade. E, na verdade, a gente sabe que não é. Isso é uma falácia, tá? Isso é uma falácia para desmerecer o trabalho da educação. Porque é preciso de educação também para aprender a utilizar tecnologias digitais sob uma perspectiva de usuário e não de mero consumidor. E esse tipo de postura é uma postura teórico-prática, tá? E pensar essa postura de usuário é pensar que não é possível desenvolver, né, promover essas palavrinhas-chave no nosso comportamento sem a educação formal, sem a escola, sem a universidade. Por mais precárias que sejam as nossas condições, é aqui em que há profissionais que se comprometem, né, e que têm condições de sistematizar processos voltados para esse tipo de postura, né? E eu preciso destacar que não é possível pensar nessas palavras-chave sem também beber na água do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Então, quem, né, se dispõe a ampliar essa compreensão do que significa autonomia, criatividade e criticidade na educação, com e sem tecnologias digitais, precisa beber na água de Paulo Freire, né? E aí, eu pergunto, nós estamos num momento em que muitas pessoas estão ansiosas por essa volta ao normal. Precisamos voltar ao normal. Quando vamos voltar ao normal, né? E aí eu pergunto, que normal? E para refletir sobre essa questão, eu printei um post do professor José Pacheco, que ele tem divulgado em suas redes sociais algumas cartas escritas no futuro, isso segundo ele, né? E socializadas em suas redes no intuito de nos ajudar a pensar sobre algumas questões, né? E essas problematizações que ele tem feito por meio dessas cartas futuristas nos ajuda a pensar o que precisa mudar e permanecer nas referências que nós temos antes, durante
antes e durante a pandemia, né? E é interessante, depois, se vocês puderem tomar conhecimento dessas cartas que ele tem escrito, ele nos problematiza a pensar o quanto mudam-se os espaços, né? O quanto se moderniza alguns recursos, mas o quanto também a lógica conteudista, quantitativa e bancária insiste em permanecer na educação, seja com e seja sem tecnologias digitais. Nós temos aí casos, né, não muito difíceis de encontrar, de alunos reclamando do tempo de exposição de frente às telas, de professores também, né, a necessidade que o professor está tendo de cumprir as mesmas horas-aula que ele teria numa sala de aula presencial, de frente para uma tela de computador, para cumprir, para mostrar, para provar que está trabalhando. Né, essa lógica meio que esquizofrênica, assim, né, e aí, essa reflexão do professor José Pacheco nos ajuda a compreender que novidade tecnológica não garante inovação pedagógica. Essa inovação pedagógica que há muito a gente já vem militando, vem discutindo, vem defendendo, vem buscando, ela depende de mudanças muito mais profundas, né? De origens econômicas, políticas, curriculares, culturais, pedagógicas, entre outras, que precisam causar um verdadeiro desequilíbrio no que a gente tem de referência como tempo, espaço, crença, prática, relações e valores. Tudo isso está precisando de um desequilíbrio total, de uma revolução para a gente pensar em inovação pedagógica, né? A gente está vivendo um momento bem atípico, que mostra para nós que a gente quer continuar com essa ideia de que os tempos são os mesmos, os recursos, as práticas, a relação com o conteúdo tem que ser a mesma, né? E uma mesma baseada na lógica da quantidade, né? Do conteudismo, talvez de uma fragilidade em relação a um protagonismo, seja de professores e alunos, né? Então, ele convida nós a pensarmos sobre essas mudanças que a área da educação tem resistido. E aí, para ampliar essa ideia para a gente pensar sobre essa afirmativa, né, de voltar ao normal, e que normal a gente está querendo voltar, e se tem mesmo que voltar a esse normal, será que esse normal que a gente está querendo é um normal que de fato atende àquilo que a gente entende por educação necessária, né? Então, o professor José Manuel Mourão, ao discorrer sobre esses caminhos possíveis para uma educação inovadora, ele aborda sobre a necessidade de os processos de ensino-aprendizagem serem sustentados na inter-relação de alguns aspectos, como as metodologias ativas, né, que podem ser com ou sem tecnologias digitais. Então, de forma geral, a gente chama de metodologias ativas o quê? As metodologias que privilegiam o protagonismo compartilhado entre professor e aluno, que são os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, né? Os processos problematizadores, que partem de situações em que os alunos sejam desafiados a pensar o seu mundo, as suas necessidades, né? Contextualizar o saber, e que eles tenham uma postura uma postura ativa mesmo, de sujeitos que se movimentam, que buscam, que constroem, que interagem, que refletem, né? E quando se fala de hibridismo, falamos da questão das misturas, de misturar os diferentes tempos, espaços, metodologias, recursos, conteúdos. E aqui eu aproveito para retomar mais uma vez, será que um ambiente virtual de aprendizagem ele é necessário só para a educação presencial? Só para EAD?
Será que as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas são objetos de estudo único e exclusivamente para quem, né, se debruça sobre esse tema, né? O saber técnico-pedagógico do conteúdo, ele é necessário só para quem é dessa área, né? E uma vez que esses aspectos estão relacionados à questão da inovação, o professor Moran destaca mais uma vez, a inovação, ela é fruto de mudanças profundas. E quando falamos de mudanças profundas, falamos de mudanças culturais, que mexem, que trabalham na qualidade dos processos, né? E essas mudanças, elas envolvem a instituição, né, as políticas públicas, a formação de professores, a cultura, né, dos próprios pais, da sociedade, em relação ao que eles entendem por escola, por ensinar, por aprender. E aí, eu destaco aqui, ao lado direito do slide, que essa ideia de inovação, ela pode acontecer com e sem tecnologias digitais. Contudo, eu friso o com, porque eu acredito que é importante a gente militar pelo acesso às tecnologias digitais, porque é uma questão de justiça social. Tecnologia é poder. Professores e alunos precisam se empoderar, né? O que eu quero dizer, então, o que eu entendo como inovação? Eu, particularmente, diria, bem grosso modo, que inovação é dar à educação o lugar que sempre foi dela, mas que sempre, né, insiste-se em tirar dela. Eu acredito que, bem grosso modo, a gente pode pensar dessa maneira. E aí, como eu disse lá no início da apresentação, o tema que eu recortei aqui, ele abre, né, espaço para vários outros recortes, e eu me senti na responsabilidade de representar uma questão que eu acho primordial. A Marilde, no começo da nossa apresentação, ela estava com uma pequena no colo, não sei se é a filha dela, ou o que é, né? E aí, eu até coloco esse destaque aqui para vocês. Se alguém se incomoda, né, com a temática sobre gênero, eu não vou me importar se desligar a câmera agora, porque os próximos 2 slides, eles tocam nessa questão, né? Você é minha neta. A sua neta, mas eu acredito que... Vou ficar tranquila. Mas eu acredito que não deixa de ter uma relação com o que eu vou falar agora. Então, vamos lá. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero agradecer primeiro a minha colega Thalita, né, colega de doutorado, professora, mãe, doutoranda, e eu vi esse post dela no Face, e, inclusive, a minha apresentação já estava até pronta. Eu revi essa apresentação para o Paulo umas 3 vezes, porque eu me via na necessidade de contemplar algumas coisas que não me poderiam passar, e no dia que eu me deparei com o post dessa amiga, esse cenário fala muito, né? Quero agradecer a ela por me autorizar a usar a sua imagem, e o que essa imagem expõe para nós, né? Um dos diversos problemas que não podemos ignorar. Home office já existia para muitas, mesmo antes da pandemia. Agora, com esse cenário, esse trabalho vai se intensificar ainda mais, penso eu. E isso é sério. Nós precisamos levar em consideração esse cenário, porque há contextos na formação de professores em que nós temos um público predominantemente feminino. E há quem possa desistir dos estudos por conta dessa sobrecarga de trabalho. Precisamos pensar nisso, né? E também, para pensar a questão de gênero, eu resgatei
um artigo que eu publiquei junto com a professora Marta, minha orientadora do mestrado, na época do mestrado. Esse artigo, ele foi publicado e nele eu trouxe um relato de uma das experiências que eu tive na docência do curso de pedagogia de uma instituição privada, onde eu lecionava. E eu achei pertinente resgatar essa publicação para falar dessa questão de gênero relacionada ao acesso das tecnologias digitais, porque gênero tem a ver com poder. E tecnologia também. E aí, o que tinha nesse relato? Eu penso que hoje, se eu fosse escrever esse artigo, eu acho que eu seria muito mais incisiva, eu acho que eu denunciaria com muito mais vontade alguns aspectos. Na época, eu fui muito tímida, hoje eu não teria medo, não. Então, nesse relato de experiência, eu preciso socializar com vocês algumas questões. O uso dos laboratórios, por exemplo, não era privilégio nosso, porque éramos de um curso de pedagogia. Então, quando nós buscávamos pelos laboratórios, quando a gente pedia acesso a softwares, a computadores, nos era colocado várias barreiras, não tem horário, não tem computador, e a gente chegava a passar nos corredores, os laboratórios estavam fechados. E algumas piadinhas do tipo, pedagogo não precisa de computador, sabe? Coisa do tipo. E aí eu preciso dizer que não é uma realidade muito diferente também nas instituições públicas, né? Hoje eu estou numa instituição em que eu tenho uma maior abertura em relação ao uso dos recursos, mesmo que sejam mais limitados. Contudo, há várias restrições em relação ao uso de senhas, de cabo, de equipamento, de software. Então, não nos é dada a liberdade de ter acesso a uma senha para instalar um software free para desenvolver um trabalho X, né? Às vezes a gente se depara com alguns cartazinhos, não mexa nos cabos. Gente, isso é poder, né? Isso é concentração de poder. E aí eu pergunto, formação docente, especialmente das professoras, se faz só com quadros disso? Às vezes, o cenário em que a gente reivindica, né, esses espaços, esses recursos diferenciados, ele, de forma velada, ele nos fala que esse não é o nosso lugar. Isso acontece, tá? E aí, para caminhar para o final, porque eu não quero cansar vocês, até porque vocês têm muitas respostas, né? Eu fiz muita pergunta para vocês responderem. Para caminhar para o nosso final, eu resgato aqui uma citação do Maurício Tardif, em que ele destaca, e aí eu vou ler de forma bem pausada para a gente refletir. A pedagogia não pode ser outra coisa senão a prática de um profissional, isto é, de uma pessoa autônoma, guiada por uma ética do trabalho e confrontada diariamente com problemas para os quais não existem receitas prontas, embora haja quem queira nos dar, né? Um profissional do ensino é alguém que deve habitar e construir seu próprio espaço pedagógico de trabalho de acordo com limitações complexas, por isso não haver receita, né? Que só ele pode assumir e resolver de maneira cotidiana, apoiado necessariamente em uma visão de mundo, de homem e de sociedade. Então, sem essa visão, a gente não faz educação. E aí, por que eu destaquei esses termos? Trocando em miúdos, o que eu quero dizer é o seguinte: os professores e professoras são profissionais de prática pedagógica. Para que essa profissão, que é teórico-prática, seja exercida com a devida decência, nós precisamos, entre outros fatores, de liberdade e autonomia para decidir.
decidir, não de qualquer maneira, mas de forma sistemática e consciente, qual tecnologia nós vamos usar. A gente não precisa de que pessoas falem para a gente que tecnologia a gente vai usar, não. A gente precisa de pessoas que nos ajudem a escolher, né? A prática pedagógica é o nosso ponto de partida e de chegada. E a melhor tecnologia é aquela que, ao meu ver, atende a 3 pontos. Primeiro, tem que ser acessível. Segundo, não pode causar frustração. E terceiro, tem que estar a favor da aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem. Se não atende a esses 3 princípios, é só conversa fiada. E aí, eu encerro a minha fala, apresentando para vocês as referências que eu utilizei, caso alguém se interesse. Aqui tem algumas fontes para complementar. A pesquisa da CETIC foi feita antes da pandemia e traz para nós aí um panorama de como está o acesso às tecnologias digitais por parte de professores, escolas e alunos em realidades públicas, privadas, urbana e rural. A Fundação Carlos Chagas fez essa pesquisa aí durante um período da pandemia e traz uma visão dos professores da educação básica, rede pública e privada em relação aos reflexos da crise na rotina desses profissionais, e essas fontes nos ajudam a ampliar aí as nossas discussões em relação ao que a gente precisa fazer com esse cenário, né? E aí, eu quero dizer que por hora é isso. É um prazer e uma responsabilidade poder ajudar nas reflexões para esse momento. A nossa maior necessidade emergencial no momento é a nossa vida, então eu desejo que todos fiquem bem. E como cantou Renato Russo, eu até esqueci, que o nosso suor sagrado seja mais belo que esse sangue amargo. E obrigada pela paciência de vocês. Estou disponível para a gente conversar. Paulo, antes de você abrir, eu vou conversar um pouquinho. Ketilce, parabéns pela bela fala, foi muito, muito boa. Adorei mesmo. Obrigada. Adorei o vídeo. Muito bonito. Muito bom, né? É a hora que o professor sente de orgulho dos seus alunos. Exato. Olha, Ketilce, eu sou da área tecnológica, sou da computação, e muitas vezes, quando a gente fala de TDICs, né, sendo empregadas, as pessoas tendem a achar que nós vamos pensar a TDIC, botar o foco na TDIC, não no processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que esse é o grande problema. As pessoas acharem que bastando você estar usando alguma tecnologia diferente, que isso basta. Isso não basta. Se nós estivermos atentos às questões pedagógicas envolvidas, objetivos de aprendizagem, estratégias para conseguirmos chegar nesses objetivos, não adianta nada, você pode fazer o enfeite que for, que vai ser nada, quer dizer, que não vai ajudar em nada. Então, eu gostei muito daquele vídeo onde você fala, assim, dos youtubers, né, fazendo Não basta ser youtuber, não basta, e na verdade não é esperado que o professor seja youtuber, e é importante que as pessoas tenham essa noção. Nós não precisamos ser showman ou showwoman, não é essa a proposta, né? A proposta é realmente exercermos a nossa função usando todos os recursos que estiverem à disposição e da melhor forma possível que esses recursos estiverem à nossa disposição. Tem um quadro e tem um giz, é esse o recurso, é esse que eu vou usar. Tem um projetor, eu vou usar o projetor. Tem a possibilidade de fazer a comunicação síncrona via Meet ou via, sei lá, qualquer software. Então, vamos usar também, e assim por diante. Quer dizer, usar em favor do nosso objetivo, e não
trocar o nosso foco olhando só para que porcaria de software que eu vou usar, que porcaria de... Não é essa a preocupação, né? Eu acho que a tua fala veio para também tornar isso bastante claro. Então, gostei bastante. Parabéns para você. Obrigada, Tá? obrigada. Agora eu passo a palavra para o Paulo, porque aí o Paulo vai conduzir aí as questões. Maravilha, pessoal. Faço minhas palavras da Marilde em termos de o quanto é importante essa conversa, esse debate, essa reflexão. E, bom, não preciso nem falar muito sobre isso, porque só dá uma olhadinha no chat, Ketius. As pessoas estão muito, muito contentes, muito felizes com essa fala. Então, sinta-se muito parabenizada pelo trabalho e pela preparação que você trouxe para a gente. Temos, inclusive, alguns relatos bem legais, depois, se as pessoas quiserem abrir o áudio também para trazer um pouquinho da experiência do trabalho remoto, dessa vida dupla, tripla, quádrupla, enfim, que essa pandemia trouxe para tantas pessoas. Então, fiquem à vontade também, tá bom? Eu tenho algumas perguntas listadas aqui já no chat, e depois eu já abro a fala da Shirley, que pediu inscrição, tá bom? Quem mais tiver perguntas, questões, indagações, relatos, enfim, fiquem à vontade para se inscrever aqui no chat, tá? A gente já abre a palavra, ou se vocês preferirem escrever a pergunta mesmo, a gente lê aqui também, tá bom? Bom, a pergunta da Bruna, tá? Ela foi mandando algumas ao longo da fala e eu juntei tudo, tá bom, Bruna? Se ficar alguma coisa ainda não dita aqui, você complementa, tá bom? Abre aspas. O conhecimento, familiaridade, domínio das tecnologias auxilia muito além da nossa vida pedagógica, pois utilizamos a todo momento. Como as instituições de ensino podem trazer aos profissionais o apoio técnico e para além dele, no sentido de mostrar a sua real importância no desenvolvimento da praxis? Eu vejo muitos colegas que, além de não terem certa familiaridade com as tecnologias, resistem muito, mesmo em um momento em que é extremamente necessário se reinventar. Complementando essa pergunta, como podemos fazer com que as famílias entendam a importância desse desenvolvimento tecnológico para a construção dos conhecimentos dos nossos estudantes, levando em consideração o panorama geral das famílias? O impacto maior no início, além das dificuldades técnicas, foi os alunos e famílias entenderem o real sentido do protagonismo estudantil, pois muitos questionamentos no sentido de meu filho não sabe, sem o professor como vai aprender? Ignorando o potencial da criança de aprender, pesquisar, criar hipóteses, etc. Essa é a fala da Bruna Ferreira. Shirley, você quer, para a gente aproveitar e fazer um bloquinho aqui, Shirley, você já pode fazer a sua questão, e aí a Ketius responde todo mundo. Deixa eu falar uma coisa, a pergunta da Bruna foi bem elaborada. Será que antes de passar para a Shirley eu posso pensar na da Bruna? Porque senão depois eu até esqueço. Pode ser, tudo bem, Shirley? Pode ser, Shirley? Pode? Nossa, Bruna, então, sua questão é bem, né, bem abrangente, bem pensada mesmo. Assim, eu não sei se eu tenho a adequada resposta para ela, né, mas eu acho que talvez a gente possa pensar juntos, né, quando você fala, por exemplo, por parte da instituição, né, como que a instituição pode ajudar o professor nesse preparo, né. Eu acredito que a gente precisa ter mesmo um compromisso com a formação continuada dos professores, até que a nossa formação inicial não dê conta do recado, porque ela, né, já é sobrecarregada de tantas coisas que tem que dar conta. Eu penso que a formação continuada é um bom caminho, né? Contudo, essa formação continuada, ela precisa levar em consideração a abordagem pedagógica, né, do uso desses recursos. Eu acho que despertar nos professores essa consciência de que eles podem escolher as opções que atendem aos objetivos, que eles
que lhes seja apresentado um repertório de possibilidades que eles possam pensar, não, essa me serve, essa não me serve, essa vai limitar meus alunos, essa não, e especificamente com relação a questões mais técnicas, né, muito operacionais, seria lindo, seria maravilhoso que nós tivéssemos o apoio, né, de uma equipe multidisciplinar, como a gente pensa, por exemplo, quem são os responsáveis na instituição que poderia nos dar o apoio com relação a nos ajudar a pensar em softwares, a pensar em recursos, né, que a gente poderia escolher diante dos objetivos que a gente pretende alcançar. Então, esse trabalho mesmo no coletivo, em que as diferentes vozes pudessem somar e que não se perca de vista os objetivos de aprendizagem, né? Então, eu acredito que pensar a formação continuada sob uma perspectiva de um compromisso institucional pode ser um caminho, penso eu. Agora, quando você fala da família, se eu entendi bem, me parece que você quer saber, né, como a gente fazer com que a família também entenda a importância dessa formação em relação aos alunos. Eu acho que foi mais ou menos isso que você perguntou. Então, eu acho que à medida em que nós, professores, ampliamos a nossa formação, né, em relação às tecnologias digitais, a gente vai se abrir mais em relação a elas. Porque a resistência, ela é legítima. Eu vou resistir àquilo que eu desconheço. Eu vou resistir àquilo que eu desconheço. Então, eu acho que a resistência, ela pode diminuir à medida em que nós nos apropriamos melhor desses recursos, né? E, ao mesmo tempo, disseminamos isso, porque eu acho que os professores, à medida que eles têm uma formação sólida, um conhecimento de causa das suas escolhas e práticas, eles despertam uma relação de confiança com os pais, de modo que eles também acabam educando os pais, né, em relação às práticas que eles desenvolvem com os alunos. Então, eu acredito que é muito importante a gente desenvolver caminhos aí voltados para a formação continuada, e uma formação continuada pensada com os professores, né, no chão da escola, no chão das suas realidades, em que eles sejam protagonistas desses processos formativos. Eu acho que, eu não sei se eu respondi, mas são algumas considerações que eu tenho sobre a questão que você traz. Maravilha, Bruna, se faltou um ponto, complementa aqui com a gente, tá? Vamos fazer um bloquinho agora com 3, já que você passar a Shirley, a gente faz 3. Porque a Bruna perguntou por 3, né? Esse bloquinho aí, então, é ótimo. Shirley, Michel e Regina nessa ordem, tá? Fiquem à vontade, abram a imagem e o áudio e façam suas perguntas. Ok. Boa tarde, Ketiúce. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer o quanto eu estou grata por participar desse momento em que você compartilhou conosco assuntos tão pertinentes à situação, à atual realidade em que vivemos. Gostaria de colocar diante do que você problematizou aí, lembrando, compartilhando um exemplo de uma prática na escola. Eu trabalho com a disciplina de Química na rede estadual do Espírito Santo, sou professora de Química do ensino médio, e em 2013, a área de Ciências da Natureza, que desenvolve anualmente uma feira de ciências, resolveu inovar, solicitar aos alunos o trabalho sobre o projeto no formato do Google Drive, né, que esse trabalho fosse compartilhado. Então, a gente encontrou muita resistência, mas nós fomos bem sucedidos com essa inovação, e hoje, 7 anos depois, a gente
pode observar que essa ferramenta ela é quase que essencial aí no nosso cotidiano. Inclusive, um dos professores envolvidos, ele foi recebeu uma premiação aqui da Secretaria Estadual, né, o Prêmio SEDU Boas Práticas na Educação, por trabalhar essa tecnologia numa feira de ciências. Só gostaria de compartilhar, porque também para reforçar o fato de que, como você disse, as tecnologias, elas não devem ser recursos apenas de educação à distância. Elas devem ser incorporadas à nossa prática do cotidiano. E pensando nisso, eu vejo que, e também me apropriando um pouquinho do que você falou, que a prática pedagógica, né, eu acho que ela deve ser tida como um aprendizado constante, né? E como um aprendizado que está condicionado às necessidades das nossas realidades. E nesse momento, a nossa necessidade é lançar mão desses recursos tecnológicos, né? Eu, como professora, romper as barreiras do medo. Eu convivo com professores que não têm coragem de fazer uma webconferência com uma turma para dar um acompanhamento, porque não sabe, não avança, né, no sentido de usar a tecnologia, como o Google Meet, né, e outras aí que possibilitam esses momentos. Eu vejo que existem muitas barreiras que talvez sejam lacunas da formação, e eu posso constatar isso porque eu convivo com professores que deixam que essa barreira impeçam que eles façam trabalhos diferenciados nas suas disciplinas por medo, né? Então, para finalizar minha fala, eu quero citar, né, uma fala sua aí sobre beber a água de Paulo Freire. Então, eu bebi, e eu sou muito grata a Paulo Freire pelo legado que ele nos deixou. O meu trabalho a minha pesquisa de mestrado foi a abordagem temática, e eu me apropriei muito de tudo que ele, né, ele nos deixou aí, e eu sou muito grata a ele por isso. Então, é mais uma colocação, eu espero que, de alguma forma, né, outros colegas possam ter feito reflexões, assim como eu fiz, e que hoje foram muito gratificantes, e contribuíram muito para o meu crescimento. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Shirley. A gente vai comentar depois das 3, né? Isso, agora Oi, Michel. Olá, boa tarde. Kate Usse, nome diferente, né? Kate Usse. Você briga com a minha mãe. Briga com a minha irmã. Nome diferente, não, mas é legal que dá originalidade. Boa tarde a todos os colegas. Antes de mais nada, lógico, parabenizar a sua explanação, que foi muito clara, muito transparente, muito engajada, me surpreendeu ao final. O início, você partiu de, pelo menos para quem está acostumado com as leituras de artigos na área de tecnologia educacional, você parte de um lugar, de alguma forma, comum, e depois você vai avançando e fazendo um recorte muito interessante, né, da sua análise sobre tecnologia e inovação, e ao final conclui aí, chega ao ápice com a questão de gêneros e essa denúncia importante dos perigos, né, dessa ideia, desse equívoco de interpretação sobre o home office, e que tem sobrecarregado quem já era sobrecarregado e sobrecarregado outros que passaram a fazer parte também agora dessa seara. A minha colocação possivelmente não será uma resposta às indagações que você apresentou, mas talvez eu venha corroborar, oferecendo algum entendimento sobre alguns dos conceitos que você apresentou e que nortearam a sua reflexão. O primeiro deles é sobre tecnologia.
eu acho que você colocou bastante, deixou bem claro, né, o papel da tecnologia, até de uma perspectiva enquanto instrumento, uma perspectiva de mediação, de recurso, uma perspectiva vigoristiana, assim, encarada, e acho muito interessante. Mas eu gostaria de resgatar também uma visão de Lee Twin, em que apresenta a ideia de tecnologia enquanto processo e produto. E eu acho que isso ajuda a responder muita coisa, eu tenho falado muito sobre isso, escrito muito sobre isso, ao longo aí da minha carreira também como professor e pesquisador, que é fazer essa separação, né, essa distinção do recurso e do produto. Nós ficamos tão focados no produto, no recurso em si, e que nos é vendido enquanto ferramenta também, como você mesmo disse, de exercício de poder, de interesses de mercado, e que ferem, de alguma forma, a autonomia, a capacidade produtiva do educador, impondo limites e impondo modelos a serem seguidos. E o que nos afasta justamente da concepção processo, né, de técnica, arte de fazer, né, vem do grego, e que Lee Twin apresenta isso em um texto ali de 1996, 97, algo por ali, e que justamente eu acho que norteia a ideia de inovação. Para inovar é preciso mudar processos, é preciso ruptura com processos estagnados. A escola é locus do conhecimento e é lá que está a produção, a aprendizagem, o desenvolvimento, o planejamento, a capacidade de propor outras soluções. E quando a gente fica preso na tecnologia enquanto instrumento apenas, instrumental, a gente fica numa seara muito rasa da ideia de letramento e alfabetização digital, que se confunde, como você denunciou muito bem, com a ideia de nativo digital. O fato de ser nativo não implica ser letrado ou tão pouco alfabetizado digitalmente, como também já denunciava a professora Rosane Rojo, a oportunidade de ter aula, quando eu estudei sobre multiletramentos, letramentos múltiplos, a professor Marcelo Busato, Maximina Freire, enfim, são outras pessoas que também discutem, junto com a professora Kensky, o professor Moran, essas questões de papel, letramento, alfabetização, papel da tecnologia, porque quando a gente deixa isso muito claro, e o professor também desmistificar essa questão, ele vai entender que ele é a maior tecnologia, ele é o capaz de desenvolver processos, de inovar, de criar soluções personalizadas e customizadas de acordo com o seu ambiente. Como você disse, as soluções precisam emanar do chão da escola, e não necessariamente de políticas que estão em desacordo com a real necessidade de que nós estamos vendo aí. E até para finalizar aí a minha fala, nós vemos aí a situação em que se encontram a maioria das escolas públicas. Eu leciono em universidade particular e em escola pública técnica, e eu vejo na faculdade particular, onde eu sou coordenador de tecnologia educacional, nós respondemos a essa situação em 20 dias. Em 20 dias eu elaborei um conjunto de treinamentos e nós alfabetizamos, assim dizemos, né, e letramos nossos professores para lecionarem via Google Meet e outras plataformas, usamos gamificação, Kahoot, enfim, nós experimentamos várias coisas, e muitas delas deram certo. E na rede pública eu vi um investimento muito maior, mas não vi efetividade, porque faltou pensar, o aluno não tem internet, o aluno não tem computador, o aluno não tem pai e mãe que acompanha junto em casa. Então, ou seja, todas essas questões que você colocou, como eu disse, de maneira muito clara, muito transparente, muito límpida, só vem ao encontro de todos esses fatos que nós estamos elucidando aí nas pesquisas, nos artigos, e eu fiquei muito feliz de ver que tem muita gente pensando e enxergando problemas semelhantes e de perspectivas diferentes do ponto de onde estuda, tá? Meus parabéns a você e a todos aí que estão participando dessa conferência. Obrigada. Muito obrigada, Michel. Tem mais uma, Paulo? Tem sim. Tem a Regina! Eu acho que eu conheço essa moça linda, maravilhosa. Acho que seu microfone, Regina. Regina, sua linda, pergunte. É lindo você, Ketty. Saudades de ti. Eu estou adorando participar desse trabalho, muito bacana mesmo. E fico muito feliz desse convite, nesse momento, né, que nós estamos passando. E quero agradecer, né, por isso tudo.
O pessoal aos dois colaboradores aí, a Shirley e o Michel, né? E o Michel praticamente fechou com todas as falas de indagações, questionamentos que eu tenho dúvidas também, né? Que nós estamos vivendo nessa questão do cenário da educação e as tecnologias. Eu trabalho com ensino especializado, né? No IFES, né? Estou no IFES de Piúma. E nós estamos passando por essa transformação como todo mundo. Então, eu deixo aqui, no complemento da fala dos dois colegas, né, sobre a questão dessa trajetória, né, que até a Gatti e o Libânio também, que discute a questão das tecnologias, né, a questão da formação, como seria isso tudo hoje, né, no que eu estou trabalhando com a questão da inclusão, né, porque não está fácil, mas a gente está fazendo dentro do possível das atividades não presenciais, das atividades pedagógicas não presenciais. E eu peço colaboração, ajuda também, né, fazer essa troca. E eu acho muito importante que hoje todo mundo está se unindo em prol da educação, conforme a nosso pesquisador Melo, Gatti e Leves nos convida também uma reflexão à formação. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Posso comentar, Paulo? Vai fazer mais alguma questão? Não, temos mais uma questão, mas vamos fazer o bloquinho de 3 para não acumular demais. Tá, então, Shirley, Michel e Regina, se vocês forem fazer um grupo de estudo, pode me chamar, tá? Tô disposta a colaborar, porque pela fala de vocês, trazem relatos, né? Mostrando que a escola, a universidade, está trabalhando, ao contrário do que muitos falam, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo acontecer dentro das possibilidades que nós temos, dentro das condições que nós temos, né? E ao contrário do que muitas vezes, né, se fala, principalmente aí nos discursos de mídia hegemônica, que o público não faz nada, que o público não tem recurso, a própria fala do Michel mostra para nós temos, né, precisamos, talvez a gente precisa, né, melhorá-los ainda mais, precisamos planejá-los melhor, né, pensando no nosso público, né, de que adianta eu utilizar o Google Meet, o sei lá o que, se eu não levei em consideração o sujeito com quem e por quem eu trabalho, né, se ele tem internet, se ele tem celular, se ele está usando se o acesso dele é único e exclusivamente pelo celular, como que eu penso numa atividade ou numa proposta que vai exigir, né, um outro tipo de recurso, uma velocidade de internet que ele não tem. Então, essa questão, né, de pensar o processo, E a Regina falou da palavra inclusão, né, gente? Pensar em tecnologias digitais, a gente sabe que tem alguns discursos que vêm muito para a onda do modismo, mas um compromisso sério, né, focado numa perspectiva de educação progressista, entende que tecnologia é direito de acesso à informação, né? Então, é papel nosso, seja em tempos de pandemia ou fora dela, reivindicar esse direito, né? E aí a gente está vendo, né, muitas escolas, universidades, profissionais engajados se mexendo da maneira que pode. Tem professor inventando teclado que conecta no celular. A gente tem aqui na unidade de Poços de Caldas um professor, um colega, o Ernesto, que ele esses dias desenvolveu, né, pensou numa ideia lá de um teclado de baixo custo que pudesse ser conectado no celular, considerando que a maior parte dos alunos estão usando pelo celular. A gente tem aí várias notícias na internet que mostram as escolas ajudando as famílias a se cadastrarem no auxílio emergencial. Cada um está fazendo o que pode,
né? E a gente tem mesmo que entrar nessa onda, mas não podemos esquecer que o que melhor a gente tem para dar é a nossa profissão docente. Então, nesse momento, como que eu posso fazer valer a minha profissão docente dentro das especificidades dos meus alunos, que são várias e muito complexas, né? Precisamos levar em conta que alguns estão querendo muito retorno das atividades remotas, outros não, e ambas as posições são legítimas, e aí a gente precisa ter o cuidado de ouvir essas diferentes vozes e tentar atender a todas elas, porque trabalhar no público é trabalhar pelo público e ouvir essas vozes, né? Então, gente, ser professor dói e faz parte do processo. Eu acho que é isso, Paulo. Acho que eles fizeram mesmo, né, umas considerações para somar, para acrescentar, e eu agradeço demais. Quero participar do grupo de pesquisa deles. Que bom. Bom, pessoal, temos mais a pergunta de Mica Barcelos, tá? Que ela colocou aqui no chat, eu vou ler. Antes, alguns recadinhos, reforçando, né, o convite para a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, o endereço de e-mail, o endereço do chat a gente manda depois. Será um encontro com Glauber Santiago e Camila de Oliveira sobre o tema Movimento Maker, Scratch e Arduino para educadores. Então, já coloquem na agendinha. Caso vocês queiram, já pode cadastrar o e-mail lá para a gente mandar o convite via Google Agenda. Eu já vou colocar aqui para vocês o formulário novamente, tá bom? Lendo, então, né, abre aspas para Mica Barcelos. Boa tarde, Ketilce e demais colegas participantes. Entendo a importância de todo esse movimento tecnológico, concordo com a abordagem e tenho inclusive falado sobre a riqueza de possibilidades desse momento na aprendizagem, tanto de professores como de alunos. Mas como trabalhar a inclusão de alunos que não têm acesso ou têm seu acesso dificultado, seja pela tecnologia ou ainda pela organização dos tempos e espaços educativos em casa? Parabéns pelo trabalho, aí fazendo uma ponte um pouco com as falas anteriores, né? Aproveitando aqui também algumas considerações, depois eu peço para vocês darem uma olhadinha com mais cuidado lá no chat, mas a Ângela também falou um pouquinho sobre a maioria dos alunos não tem tecnologia para acompanhar as aulas no regime remoto, tem muita gente fazendo pressão, e essa muita gente fazendo pressão para voltar vem de lá e vem de cá, né? Vem do poder público, vem dos pais, alguns educadores, inclusive, fazendo pressão. A Janaína comenta, né? Em meu município estamos oficializando o ensino remoto. Para tal, a prefeitura está investindo em tecnologias de suporte, mas falta o olhar para a realidade dos alunos. Então, isso parece ser um tema bastante interessante para você abordar para a gente, Ketilce. Quem perguntou foi a Anitta? Mica Barcelos. Nica? Ah, tá. Ô, Nica, estamos juntas nessa angústia, tá? Eu tenho participado muito, né, das lives, das discussões que têm acontecido aí ao longo desse período de quarentena, também em busca de respostas como essa, né? Para a gente ver que a gente não está sozinho nas nossas angústias, nas nossas preocupações. E é uma questão que acho que a gente tem possíveis caminhos, né, para propor, mas a forma como ela vai ser, como essa questão da ausência de estrutura por parte de alunos, até professores e instituições, para poder lidar com o ensino remoto apoiado por tecnologias digitais, isso não é só responsabilidade de nós professores, é nossa responsabilidade identificar, né, as fragilidades, qual é o perfil dos nossos alunos, mas eu acho que é nossa responsabilidade também aproveitar o momento para dar o grito, entre aspas, por condições mais decentes que já eram necessárias antes da pandemia, né? Então, quando a gente pensa na disponibilidade de computadores, quando a gente pensa em, não sei, talvez políticas assistivas que
que possam facilitar o acesso dos nossos alunos a uma internet razoável para desenvolver as atividades, né? Mesmo em tempos normais, que eles tenham acesso a uma internet, né, que eles tenham acesso a uma estrutura que lhes dê condições para isso, né? O David Buckingham, ele é muito enfático nesse sentido, né, de que a gente precisa, nesses momentos de crise, não fechar os olhos para os problemas e aproveitar eles como pontapé inicial para militar mesmo por condições mais decentes. E nós, professores sozinhos, não vamos dar conta, né? Se o poder público não assumir a sua responsabilidade também, né? Se a gente não começar a pensar em alternativas aí no coletivo, de pensar em possibilidades, já que esse ensino remoto, ele foi, né, que o ensino remoto em alguma instituição foi, olha, vamos ter que fazer ensino remoto, ok, então vamos, mas então vamos fazer direito, vamos atender as diferentes realidades. Vai ter aluno que vai precisar de material impresso? Pode ser. O material impresso é uma tecnologia. Se o material impresso de alguma forma vai ser possível chegar até esse aluno, ótimo, então que a gente use o material impresso, seja que a gente envie por carta, não sei, mas que a gente precisa encontrar soluções dentro das realidades que são plurais. E quando eu falo dessa pluralidade, eu estou reconhecendo que há alunos e professores que não concordam com o retorno das aulas, e esse não concordar, ele tem o seu motivo, ele tem a sua legitimidade. Da mesma forma que também tem aqueles que querem, mas eu acho que nós precisamos envolver esses alunos também, e os professores, em discussões que nos ajudem a pensar de uma forma ampla e respeitosa essas diferentes realidades, para a gente pensar em alternativas no plural, e não uma só alternativa que vai atender a uma parcela apenas, né? Eu acho que essa ausência de estrutura, ela é uma ansiedade nossa, né? É uma ansiedade nossa, e a gente precisa usar aí as nossas influências de universidade, de escola, diante do poder público, com parcerias com empresas, não sei, os caminhos que a gente precisa discutir no coletivo isso, porque essa questão da estrutura, eu torço para que, passando esse momento de pandemia, a gente tome uma lição com isso, e a gente tenha aí algumas possibilidades, né, de melhora em relação a acesso dos alunos, especialmente da rede pública. A Mika até comentou, né, que ela fala isso porque ela faz parte do Instituto Federal de Santa Catarina, né, e está pensando num projeto de aquisição de equipamentos, né, tablets e tudo mais, mas o projeto, ele depende muito também de um projeto a médio e longo prazo, né, que as pessoas realmente tenham uso para o durante e o depois da pandemia, né, para não ficar mais um investimento pesado ali, subutilizado, como muitas vezes acontece, e já acontecia muito antes de toda essa realidade, né? Então, é importante pensar esse novo normal, né? Como você comentou, né? O que seria esse novo normal e tomara que a gente cometa outros erros, não os mesmos, né? Pessoal, mais alguma questão? Podemos encerrar as inscrições aqui. Mais uma vez, então, nós agradecemos demais a presença de vocês. Estamos aí com 57 pessoas presentes ainda, do começo ao fim com a gente. É um prazer enorme, né, como eu comentei no chat aqui, receber vocês, receber profissionais do gabarito de Quetius Ferreira. Trouxe tanta riqueza e tanto pano para manga para a gente não só discutir aqui, mas levar para adiante, né? Eu acho que são questões que continuam, né? Que não se encerram aqui, não se encerram quando essa pandemia toda passar, mesmo que, oxalá, seja rapidamente.
E olha só, Ketil, se você provocou, e o grupo de estudo está formado, tá? Depois, você, Michel, Regina, todo mundo vai juntar a listinha de e-mails, a galera realmente compartilhou. Olha só! E agora não tem volta, tá bom? Tamo junto, galera. Então, temos tempo para tudo, até de madrugada. Nós vamos abrir a geladeira, vai ter live, né, nos esperando dentro da geladeira. A gente se vira como pode. E logo a gente vai sentir falta. Né? Espero que a gente sinta falta de abrir a agenda. Mas não tem live hoje? Não tem reunião? Como assim? Né? Então, antes de passar a palavra para a Ketil se despedir, eu agradeço mais uma vez todos vocês. Estão todos convidados para a semana que vem estar conosco novamente. Tá? Nos acompanhem nas redes sociais, nos informem seus e-mails, para que a gente possa voltar a conversar na semana que vem sobre cultura maker. E lembrando que a Ketilce vai estar no CIET, então, olha, já tem encontro marcado no CIET Impede. Exatamente. Se você quiser, depois eu passo o e-mail dela, o Facebook, vocês não vão perder ela de jeito nenhum. O meu trabalho no CIET foi para discorrer sobre a experiência em relação àquele vídeo que eu postei. É um trabalho com mídia educação. Então vai complementar, vai ser um trabalho transversal. Olha a transmedialidade aí, gente. Vocês acharam que eu ia falar de transmídia hoje? Está aqui, ó, transmídia. Olha só, listinha de e-mails, pessoal. Podem juntar aí que vai ser um grupo bastante intenso. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Passo a palavra, então, para a Ketil se despedir de nós nesse momento, mas não se despedir, né, para sempre, porque não vai fugir da gente. E nos vemos nos próximos encontros, pessoal. Valeu, até a próxima. Pessoal, mais uma vez, obrigada à equipe aí da SEAD Fiscar, do CIET Impede pelo convite. Eu vim aqui mesmo mais ansiosa pela aprendizagem, né, por poder compartilhar, por poder sentir mais perto compartilhar mesmo esse sentimento que vários de nós estamos tendo nesse momento, né, algumas ansiedades, algumas ideias, alguns repertórios, e somar. E eu sei que, longe de mim querer trazer respostas de forma alguma, eu trouxe mesmo mais perguntas, né, para nós pensarmos juntos. E eu agradeço vocês por terem acompanhado aí a nossa conversa, pelas questões que foram colocadas, e quero dizer que a gente precisa se fortalecer. Acho que iniciativas como essa, né, no coletivo, em que a gente se junta para encontrar caminhos, para compartilhar experiências, discutir realidades, eu acho que nos ajuda a ir mais longe, e essa iniciativa do webinário, ela está muito de acordo com isso. Então, muito obrigada a todos e a todas. Eu senti o peso da responsabilidade de poder participar desse evento ao longo desses dias aí que eu fiquei sem dormir, com um nó na barriga, porque eu sabia que eu estaria falando com pessoas muito boas, né? Então, eu também tenho muito ao que aprender com vocês. Estou disponível aí para a gente trocar ideias, e é isso. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem todos e todas muito bem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até. Um abração aí a todos. Tchau, gente. Até a semana que vem.